preservar um certo status moral não é fácil. Mas não é mesmo. Aí o espírito, eu vou fazer, vou acontecer, não vai fazer nada. Se eu tivesse ponto fraco mesmo, desses violentos, desses bem ostensivos, eu já estava do outro lado da vida há muito tempo. Porque eu incomodo esses espíritos. Aqui, ó, a prova. Ela chegou aqui, não foi? Amparada, estava embaixo, descachimbada, o cabelo, a fisionomia transtornada. Olha aí, tá boa. Que é isso? Ela estava fingindo? Várias entidades em cima dela, e uma que é a chefona, que já destruiu a família dela e quer destruí-la. Mas enquanto ela estiver aqui, ele não vai conseguir não. Isso não é chantagem para fazer com que ela fique aqui não, porque se ela ficar aqui ou não, eu estou aí, ó, estou olhando para frente. Eu não olho para os lados nem para trás. As pessoas saem daqui porque querem sair. Ops. Chama aí sua mulher. Desde antes, então devia ter trazido para desobsessão e não para hoje. Devia ter trazido ontem. Veio ontem? Veio segunda? E por que você não levou a mim para eu ver? Amanhã. Então ela não pode ficar aqui não, que ela vai atrapalhar tudo. Cadê? Bota ela lá embaixo para fazer desobsessão, vá. Procura a Lindinalva, leve ela. Você viu uma médium para desse. Ô Antônio Carlos, você, com Lindinalva, faça um trabalho com essa moça aí, viu? Depois manda ela para casa. Aí. Por que ficou assim? De repente? Brigou? Teve briga, confusão? Nada, discussão? Deixa ir, não larga. Aí, vá, deixa. Veja lá embaixo, se você não conseguir, eu vou lá. Eu já ando cheio desse espírito. Eu olho 30 e tantos anos lidando com isso. Não é brincadeira não, viu? Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu já não aguento mais, sabe? E tudo quer me desafiar, que eu não sou nada, que eu sou isso, que eu sou aquele. Eles ficam, sabe? Que eles ficam assim, porque eles não encontram brecha, porque eu não deixo. Eu sei com que eu estou lidando. Eu sei, então eu me previno. Claro que eu não sou otário. Eu vou dar brecha para espírito desse me pegar, para me botar no hospital, me botar no a gente, olha, todo o trabalho tem que ser planejado. E esse trabalho aqui desta casa é planejado. Não pense que isso aqui é bagunça, não. Muita gente toma um bonde errado. Viu? Quem é que está aí na porta? Ou entra ou sai? Saiu. Hoje eu já comecei bem, viu? Mas vocês precisam saber que é isso que eu gostaria, que viesse lá um psiquiatra, um psicanalista, e observasse um caso como este e outros por aí. Isso aí é do inconsciente. Veja, é maluquice. O outro isso aí são vírus. Aí tome remédio para vírus. Quer dizer, não existe mais demônio, agora nossos demônios são os vírus. Eu também não falo nada. Quando eu encontro uma pessoa com processo obsessivo, em hospital, por exemplo, eu vou visitar alguém, aí eu fico observando. Eu digo, olha minha gente, uma parte considerável. Olga, o que é que você está conversando aí?
Pronto, aí tá bom. Mas não vai conversar com a pessoa ao lado, não. Sônia. Aí eu vou ao hospital, quando eu chego lá, eu sinto, olha, grande parte das pessoas, as pessoas que estão ali, tem problema orgânico, mas também tem obsessional. Cuida de um lado e não cuida do outro. E aí a coisa pega. Né? É a dificuldade. E eu não chego lá para dizer, olha, essa pessoa está assim, está com obsidiada. Eu não. Outro dia teve lá na livraria uma senhora, o marido é médico. E aí ela chegou e disse assim, meu marido é muito racional. Meu marido é médico, tá, professor, tá. Ele falou, ótimo. Aí ela disse assim, ele não acredita em espiritismo. Eu digo, tá muito bem. Aí eu perguntei a ela, vem cá, seu marido, qual é a especialidade dele? Aí ela disse, ele é cirurgião. Eu digo, muito bem. Eu digo, vem cá, a senhora já imaginou, se eu fosse discutir com seu marido técnicas de cirurgia, o que é que ia acontecer? Eu ia falar besteira, não é? Agora, imagine ele discutindo espiritismo comigo. Mas não é tomar lá da cá, minha gente. Eu levo 30 e tantos anos estudando espiritismo, para depois, com aquela humildade debilóide que tem por aí, não sei nada, não conheço nada. Eu já vi um espírita fazer isso. Por sinal, ele era médico e coincidentemente cirurgião. Aí eu disse assim uma vez, fulano, por que você não faz uma palestra lá no... também já a gente conversa, né? Quando faz uma palestra lá no Telma, quem sou eu? Eu não tenho esse conhecimento. Olha, o cara já era espírita há mais de 20 anos. Eu digo, olha, eu tenho pena dos seus pacientes. Porque eu digo, porque se você tem uns 20 anos que não sabe espiritismo e tem apenas 10 de formado, eu tenho pena dos seus pacientes. Que você em 20 anos você não aprendeu espiritismo, em 10 vai aprender a ser cirurgião? Não é? Isso é que se chama de hipocrisia. Porque a pessoa pensa que humildade é se subestimar, se diminuir, se colocar no último lugar. Isso não é humildade não, isso chama chama imbecilidade, que rima com falsa humildade, não é? Eu digo, eu tenho pena dos seus pacientes, então você vai chegar para ele, não, eu não vou fazer sua cirurgia, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não dou nem um talhozinho, não sei nem como é que dá, não é isso? Então eu acho que está errado. A humildade, quer dizer, para aqui a humildade funciona, agora lá não. Se vocês chegarem numa empresa procurando emprego, vocês espíritas há mais de não sei quantos anos, aqui aquela humildade, não sei nada, às vezes senta no último lugar, não é só para conversar não, é porque é o pior de todos, vai lá para trás para não contaminar o rebanho, aí senta lá embaixo, não é? Que uma ovelha má bota o rebanho a perder, uma ovelha burra também. Aí resultado, chega lá, o senhor tem alguma especialidade? Tenho, mas não sei se dá para, eu não sei, mas o senhor não é, ou então quando faz um bom trabalho, você é um excelente funcionário. Aí vai dizer, não, que nada, isso é por acaso, eu acertei, foi assim como diz, de cagada, acertei de cagada. É assim que faz? Não.
Não é assim. Aí chega no centro, fica, olha, minha gente, vamos ter mais equilíbrio. Isso é desequilíbrio, porque cria um desequilíbrio. Aqui ele é expert, um currículo maravilhoso. E ele lá de cá é um imbecil, um ignorante, não sabe nada. É isso. Não, está mais ou menos parecido, mas não chega a tanto, né? Então, resultado, a pessoa fica se subestimando. Isso tem atrasado o espiritismo substancialmente. Hoje eu estava lendo que já editaram 83 obras no Brasil enaltecendo Francisco Cândido Xavier. É o humilde mais famoso do Brasil. Né? Que humildade. Até Santo dos Nossos Dias tem um livro. Chico Xavier, Santo dos Nossos Dias. Agora, se alguém me elogia, não pode. Vai incensar a vaidade. Agora, se alguém me esculhamba, aí pode. O que? Bernardo fez isso? Bem que eu... Não é? Não é isso? Então, para mim, malhar pode. Agora, elogiar não pode. Quer dizer, massagear meu ego não pode. Mas arrebentar com meu orgulho pode. Não é? Eu acho, olha minha gente, é o contraste. É por isso que o movimento espírita está assim, sempre acanhado, suprimido ali. A pessoa, não, uma obra dessa, um espírita chegou aqui e disse, mas essa obra, né, é muito grande, podia ser menor. E veja só, sabe o que é isso? É complexo de Miosóti. Complexo de Miosóti, porque Miosóti é uma florzinha desse tamanhinho, então a pessoa tem complexo de Miosóti. Eu ia fazer um teatro aqui para 15 pessoas, não é? Então, em vez de incentivar, não, tudo bem, uma obra, né? A gente não pode pensar um pouquinho maior no movimento espírita. Nós temos que sempre, né, nós temos que viver encolhidos. É isso que nós temos que viver, encolhidos. Resultado, o espiritismo perde a sua força, perde a sua normatividade e se enfraquece. Aí é que está. Porque todo mundo é humilde. Não é? Não. Se alguém, por exemplo, saiu na Folha Espírita de São Paulo uma notícia dizendo que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, que por sinal hoje é aniversário da desencarnação dele. Aí o Jornal Espírita de São Paulo, que eu tenho uma coluna lá permanente, me telefonou e perguntou a opinião minha de Embaçaí, de Nazareno Tourinho, desse jornalista. Aí pediram minha opinião, aí eu escrevi. Aí eu disse lá que Chico Xavier, moralmente, é uma pessoa inatacável, não é isso? É um homem sério, íntegro, simples, se julga humilde. Então, eu disse o seguinte, que ele é uma pessoa moralmente irrepreensível. Pelo menos eu não tenho convivência com ele, porque uma coisa, minha gente, é a aparência. Minha avó dizia uma coisa, para visitar tudo bem, agora traga as malas, né? Então, resultado, eu não sei da vida íntima dele, eu sei lá, eu não posso, olha, eu não ponho a mão no fogo, nem por mim. Quanto mais pelos outros.
Isso porque eu me conheço. Né? Aí, resultado, ele, como eu disse, moralmente tudo bem. Agora, ser a reencarnação de Kardec, ó, nani, como diz minha neta. Porque Kardec teve uma personalidade fortíssima. Ele comandou os espíritos elevadíssimos. Um Rousseau, um Voltaire, um Goethe, um Platão, um Vénero, um Sócrates, ali, ó. Era um homem de uma personalidade fortíssima. Ele não ia ser, como Chico Xavier, mero porta-voz de espírito. Como Chico é, não tem a menor dúvida. Me diga um livro escrito aí por Chico Xavier. Não tem. Ele é porta-voz de espírito. Você acha que Allan Kardec ia se submeter a isso? Eu duvido. Ah, mas para enriquecer o acervo... Não enriqueceu nada. Às vezes até empobreceu. Com ideias absurdas, teses mirabolantes. Tanto de Emmanuel como de André Luiz. Teses realmente loucas. Como aqui tem no livro A Caminho da Luz. Aquilo é uma aberração. Aquela em que nos interstícios das reencarnações, os espíritos superiores operavam o perispírito do reencarnante para acelerar a evolução. Então ele cria, é um disparate, que a evolução está vinculada fundamentalmente ao desenvolvimento ético, moral do espírito. Ela não é independente do aspecto moral. Ele queria justificar que o desequilíbrio que há entre o desenvolvimento, o desenvolvimento ético e o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento tecnológico, essa discrepância que nós verificamos até hoje. Ele quis dar uma ideia de que tudo teria, essas desigualdades teriam vindo daí. Isso contraria Kardec, na lei de igualdade, na lei de sociedade, na lei de evolução. E contraria frontalmente. Então, um espírito como Kardec ia se submeter a um espírito que contrariava ele mesmo. Então, Kardec contrariando Kardec? Ah, mas foi um pega lá em São Paulo, pro meu lado. Agora, não me contestaram. Por quê? Não me contestaram. O pessoal da Federação de São Paulo me apoiou inteiramente. Tanto que o artigo saiu em destaque. Né? Senão não saía. Porque eles têm um grupo, né, de diretores da FESP, da Federação Espírita de São Paulo, encarregado esse grupo de examinar todas as matérias. E eles deixaram passar porque viram que eu estava certo. Hein? Teve quem discordasse. Acham que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Eu acho isso uma aberração. Eu não, Deus me livre e guarde. E aí não é falsa humildade, não. Eu não comportaria, não seria esse espírito, porque ele não ia cair na besteira de reencarnar no Brasil. Começa logo por aí. Ele não é doido? Eu sou, mas ele não. Ele não é doido? E mesmo assim, eu estou fazendo um trabalho que ele não gostaria de fazer. Não é? Lidar com brasileiro. Eu não ouço nada. Eu não estou continuando a não ouvir nada. Traduz aí. Eu já disse isso aqui, se é você que não ouviu. Você estava onde, hein? Ah, estava aí, né? Então não prestou atenção. Está lendo alguma coisa? É falta de educação, quando a pessoa fala, a outra fica lendo. Bom, então, minha gente, é o contraste tremendo, não é? A pessoa é humilde dentro do centro, mas lá fora, não. É um expert.
Eu conheço um sujeito que domina a computação de uma forma assim extraordinária. É bom, o cara é genial. E é espírita. E ele tem esse negócio. Ele no centro é aquela humildade. Ele senta, um rapaz até inteligente, né, culto. Ele senta assim num grupo de estudo e fica calado do princípio ao fim. E isso ele quer passar o quê? Que é humilde. Porque o humilde é mudo. Eu tenho a impressão que ser humilde é karma. Não é não? É um karma. Que a pessoa tem que forçar a sua própria natureza para mostrar aos outros que criaram um estereótipo de humildade, né? Um tipo que as pessoas se enquadram nesse tipo, é para que todos os humildes são iguais. Não é? Haja da mesma forma, fala simples, fala manso, não é? Não contraria ninguém, é mudo. Se abrir, morde. Eu mesmo mordo. Olha eu mordendo aqui, Mas é isso. Então criou-se um tipo de humilde. Aí todo mundo tem que ser assim, não é? Então a pessoa tem que ser calada, quieta. Se ela começar a falar muito, é desequilibrada. Se não fala, é falsa humildade. E o pior que é mesmo. Porque há pessoas, olha, eu já participei de grupos de estudo, há pessoas que se comportam de uma forma que mereceria assim um estudo, não é? Há aqueles assim exaltados que não concordam com nada, não quer saber de nada, e aí lá vai ele, não é? Outros ficam calados, mudos, e a gente sente nos olhos aquela vontade de se expressar, mas tem medo de perder o status. Então ele não se compromete, ele guarda aquilo ali, não é? Outros que falam e não dizem nada, falam, na hora que espremeu ali, ó, e o pior o que mata uma reunião é, eu acho, é o achismo. Não, eu penso, humilde faz assim. Eu penso que poderia ser assim, não é? Olha, é uma questão pessoal. Quer dizer, ele não sabe nem o que ele está querendo. E pior os outros aí que não sabem mesmo o que ele quer. Eu acho que a pessoa tem que ser firme. Olha, quando eu fazia parte de grupos de estudo, logo no início, há 30 anos, nos centros espíritas, o pessoal ficava doido comigo, porque eu interrompia. Eu digo, isso não é assim não. Ou o dirigente ficava por aqui comigo, né? Digo, isso está errado, rapaz, não é assim não. Onde foi que você viu isso? Aí começava, né? Resultado, eu já fui posto para fora de grupo de estudo. Solenemente. Olha, e não tiveram nenhuma humildade. Acho que mandaram o mais afoito para me dizer, porque o humilde não podia dizer, né? É humilde. Eles, olha, companheiro, né? Eu pensei que era reunião de PT, né? Digo, olha, companheiro, o problema é o seguinte, o pessoal acha que você está precisando de um tratamento. Porque eu não podia interromper. A gente tem que ficar ouvindo tudo quanto é besteira. Não, minha gente, isso não é assim não, pelo amor de Deus. Eu acho que é por ali, não é? Hoje mesmo uma pessoa me telefonou, que me telefona, né? De um centro aqui, tem um grupo de estudo, aí me telefonou. Estudando da evolução. Aí a discussão entre eles é o seguinte, quem era mais atrasado? O planeta Terra ou o planeta Marte?
Aí, olha, parece mentira, né? Aí que Lúcia fez, mas não é possível telefonar às 7h30 da manhã para dizer uma asneira dessa. Eu, se fosse você, não atendia. Lúcia fica nos azeites, né? Aí ele diz assim, eu digo, minha gente, como é que vocês podem comparar a Terra com o planeta Marte? Marte tem vida? Qual é o tipo de vida que tem em Marte? É o mesmo tipo de vida que tem aqui? Não é? Até os grandes gênios caíram nessa, de tentar encontrar vida fora da Terra, como se vida fosse o que há na Terra. Foi um dos erros crassos da astrofísica. Foi pensar que o tipo de vida que aqui tem em todo o universo. Bom, já que não encontraram o tipo de vida que aqui existe, então não há vida no universo. Vê, que concepção mais de jirico. Podem existir outros tipos de vidas diferentes da nossa, não é? Estudando o quê? Seu ex-marido? Está estudando quem? Ah, está nos astros ele. Já está. Não está na lua não também? Tem alguns lunáticos lá também. Tem. 10 anos aqui não aprende. Ah, então isso aqui tá bom, porque tá levando as pessoas até para os astros, tá vendo vocês? 10 anos aqui cresceu muito, hein? Ficou mais elevado do que todo mundo. Isso é bom para ele. É seu ex-marido, né? É, ele levou quantos anos com você? 10 também foi? 5 só? Foram 5? 5? 5 de sofrimento. Ah. Então deixa ele lá nos astros mesmo, viu? Deixa ele lá. Entrega ele ao cosmos. Deixa ele lá. Ele está muito bem lá. Viu? Pois bem, 10 anos aqui, né? Será que eu perdi tempo ou foi ele? Vocês, quantos anos vocês têm aqui? 5, 20. Olha lá. Se vocês quiserem companhia nos astros, vocês já têm, olha, tá vendo? Já tem um para ele, né? Então, essa discussão, veja só, se Marte era mais atrasado do que a Terra. Olha, mente, esse pessoal não sabe o que é espiritismo, não. Eu digo, vem cá, quanto tempo tem esse grupo de estudo? Ah, tem 5 anos. Igual ao seu casamento. Tem 5 anos. Eu digo, e vocês não estudaram o livro dos Espíritos ainda não, é? Sabe qual foi a resposta? Pasmem. O grupo ainda não tinha estudado o livro dos Espíritos. Eu digo, então como é que vocês podem entender isso que está na Gênesis sem estudar o livro dos Espíritos? Não é? É onde você... Ei, já vai? Vai no banheiro. Tem cistite. Tem cistite. Hein? O quê, meu? O quê, meu? Repare, eu não estou ouvindo nada. Eu tenho a impressão que eu estou ficando surdo, viu? E é uma vantagem, sabia dessa? Esse pessoal que a gente conhece. Ah, esse grupo de estudo tem 5 anos, nunca estudou o livro dos Espíritos. Nunca estudou. Eu digo, o que foi que vocês estudaram? Ah, se vocês adivinharem. Qual foi?
Ah, muito bem. Isso é conhecimento de causa. Quer dizer que só estudando no nosso lar e querem discutir esses assuntos assim tão complexos? Então, mas o que é que eu digo? Você diz o seguinte, que nunca a ciência humana deve tomar como base, né, a vida na Terra para definir ou chegar a alguma conclusão quanto à vida fora da Terra. Vocês reparam uma coisa interessante. Todas as colônias espirituais, né, são várias, cada dia aparece um. Acho que até em cima do Abaeté tem uma. É por isso que a lagoa é escura, arrodeada de areia branca. É escura assim, acho que é o reflexo. As colônias espirituais demonstram um tipo de vida que só existe na Terra. Percebe? Bom, só existe então esse tipo de vida? É aí que está. Isso mostra que as colônias espirituais são tão atrasadas quanto a Terra. André Luiz, para quebrar isso, muito sabidinho, disse que quando foi visitar a mamãe dele, largou o perispírito, praticamente, grosso modo, e foi em corpo mental. Não é isso que está lá? Olha, eu não sei como passou isso pela Federação Espírita Brasileira. Isso é um absurdo. O espírito não pode ser descartado do perispírito assim, não. Não é como o corpo físico. É diferente. Então, o tipo de vida, e ele se deu mal com isso, porque ele não disse para onde ele foi. Há uma esfera superior. Onde é que fica essa esfera superior? É além da atmosfera terrestre? Me diga uma coisa. Já que as colônias espirituais estão aqui, perto da crosta, o tipo de vida que apresentam é a vida que tem aqui. Nós não conhecemos outro tipo de vida. Por isso, como nós não conhecemos, não existe. Vejam só, que absurdo transmitem para a Terra. Agora me diga uma coisa. Nós temos aqui, estamos envolvidos pela atmosfera terrestre, certo? Não é verdade? Se um espírito ultrapassar essa atmosfera, essa barreira, aproveitar um buraco no ozônio, né? Um buraco na camada de ozônio, e aí esse espírito vai e ultrapassa o limite da atmosfera terrestre. O que é que vai acontecer com ele? Lá não tem oxigênio, ele morre. Mas se ele conseguir ultrapassar, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer? Ele vai deixar de respirar? Porque não vai ter ar, não vai ter oxigênio. E aí, o que é que vai acontecer com o espírito, além da atmosfera terrestre? O que vai acontecer com ele? Presta atenção. O que é que eu estava dizendo aqui? Eu sei. Sim. Você tem uma capacidade muito boa. Fala e ouve. Eu queria ter também. Isso é próprio de que a gente fica treinando em lugares assim de auditório, fica treinando, a pessoa fica, né? Ela e tá ouvindo tudo aí, ó. É um fenômeno. E depois a gente vai estudar você, viu? Nós vamos estudar você.
Então, resultado, se passar da atmosfera terrestre, o que é que acontece com o espírito? Por que não acontece? Porque ele não morre. Ah, mas tem os condicionamentos, e condicionamento não mata ninguém. Aí é que são elas. Se ele for como aquele nosso amigo ali, aí vai ser difícil. Ele deve ter ultrapassado essa barreira. Não é? Ultrapassou essa atmosfera. Tanto que quando a gente ultrapassa, usa o quê? Usa um traje especial, né? Os astronautas usam um traje. Mas há pessoas que podem andar nos astros assim, né? Tem gente até que pisa nos astros sem saber, né? Quando o telhado é furado e as estrelas batem no chão, refletem no chão. A gente não, eu e você. Quer dizer, quando a gente vai dormir, daqui a pouco o povo. Paciência. Quando a gente vai dormir, é assim, Lúcia está embaixo, viu? Quando a gente vai dormir, não me comprometa. Vá, passa alto para todo mundo ouvir. Vá. Ah, sim. Você fica preocupada? Como é que você vai? Você dorme de quê? De pijama? Não, mas tem gente que dorme como nasceu, né? É o único caso que a pessoa desencarna como nasceu. Veja a preocupação dela. Para o obsessor não vira peladona, viu? É a questão mais de estética, não é não? É. Olha, existe uma coisa chamada pudonor, não é? Quando nós saímos do corpo, mesmo que pessoas que dormem despidas, porque há pessoas que dormem despidas, somente num calor desse, né? Não é isso? E abre a janela, tudo, se mora num edifício, né? Para refrescar. Então, resultado, ela que se apresenta e sai do corpo, ela cria um traje. É o traje a rigor. Então, ela tem um traje por causa de pudor. Tanto que vocês veem uma coisa interessante. Eu nunca vi, olha que eu já vi espírito nessa vida. Eu nunca vi um espírito nu, nunca. Nem exibicionista, nada, nem. Porque tem gente exibicionista, né? Clinton mesmo disse que é, né? Nós sempre temos pudor. E tem uma coisa, às vezes o espírito se apresenta com a roupa de sua preferência, ou então uma roupa que ele gostaria de usar e nunca usou, ele pode se apresentar. Isso pode acontecer. Porque você repara, a pessoa que usa óculos, né? Só usa óculos. Aqui. Puxa, é melhor tirar. A pessoa que usa óculos, ela aparece de óculos. De onde vieram aqueles óculos? Uma pessoa que usa determinado grampo, uma coisa na cabeça, um brinco, aparece assim. Olha, eu já vi um espírito de uma mulher com unhas pintadas. Veja a força que nós temos. E graças a Deus não sabemos como usar. Ainda bem, porque o mundo estava num pandemônio, estava pior do que estava. Nós temos uma força tremenda.
Nós podemos manipular, segundo a vontade, todo o perispírito. Ele pode ser, ele não muda em termos de molécula, não é? Constituição molecular. Mas a constituição dele, a chama morfologia, a gente pode mudar. Isso a gente vê nos trabalhos de transfiguração. E Ernesto Bolzano tem um livro até sobre isso, a transfiguração. O espírito pode se apresentar com a aparência que teve em várias vidas. O de Rochat. Mas o melhor trabalho é o de Bolzano, sobre transfiguração. Então as pessoas acham, para voltar ao início da conversa, que humildade é subserviência. E não é. Porque os homens mais famosos do mundo foram humildes. Os homens mais famosos do mundo eram humildes. Eram homens humildes. Mas se transformaram em verdadeiras legendas, celebridades. Francisco Cândido Xavier é humilde. Divaldo Franco é humilde. Não é? Mas são duas pessoas super badaladas, pelo menos no movimento espírita. Não é humilde, não? Então piorou. Eu estava querendo. Não é, pronto, olha. Eu não quero nem saber. Eu acho o seguinte: que esse negócio de humildade, para mim, é uma questão de desequilíbrio. Porque no mundo como o nosso, a gente tem que usar de uma certa agressividade. Eu não estou falando agressividade no sentido de violência, não é isso. A gente tem que se fazer impor dentro da sociedade, para que possamos conquistar alguma coisa, para não sairmos dessa encarnação, não digo nulos, mas com alguma coisa. Eu não sou assim. Olha, outro dia estavam comentando lá na Federação Espírita do Estado da Bahia, porque eu fui chegando aí, vejam só, aí uma senhora chegou, uma menina até chegou, porque seu Bernardo, aí eu acho que eu estava nos azeites nesse dia, né? Estava subindo nas tamancas, como se diz. Eu digo, mas minha filha, eu passo 5 anos me formar, faço pós-graduação, faço mestrado, tudo, e depois em antropologia. Você me chama de seu Bernardo? Ah, para que eu fui dizer isso? Isso foi esbarrar na Federação Espírita, dizendo que eu era o suprassumo da vaidade, do orgulho. Mas vem cá, vamos e venhamos. Tem ali cadê o doutor Júlio? Onde é que está? Médico, olha lá. Doutor Júlio? Você chega lá na UTI, o pessoal vai dizer, ô seu Júlio, faz? Então pronto. Não é questão de homenagear, não é vaidade, é algo que a gente conquista. Eu acho isso. Isso é vaidoso. Não é não. É uma opinião, é a minha opinião, é a maneira. Eu valorizo, minha gente, tudo que eu faço. Valorizo. Então, se eu não valorizasse o que eu faço, então eu sou contra mim mesmo. Agora, sem exacerbar, sem exagerar, sem botar os carros adiante do boi. Mas quando se fala em autoestima, o que é autoestima? Me responda. O que foi que Jesus disse? Ama ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? Ama ao próximo como a ti mesmo. Ele disse também quanto à humildade. Olha, ele disse uma coisa que dá vontade de escrever nas paredes deste centro. Ele disse assim: sejam mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Pomba de um lado, mas serpente lá. Qual a diferença entre a pomba e a serpente? A pomba, o símbolo da paz. A serpente, o símbolo da astúcia. Não é? Jesus nos disse isso. Agora, quando eu levo a sério Jesus, eu não presto. Que negócio é esse?
Então eu sou manso como as pombas, vocês não já repararam, não? Vocês não repararam não que eu sou manso como as pombas? Eu sou. Uma pombinha assim, pretinha. Tá. Aí veio uma pessoa me dizer assim, Bernardo, o que é que você acha de a pomba ser símbolo da paz? Eu digo, tudo bem. Olha, e a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Eu digo, é. Eu digo, lá em Minas Gerais, outro dia teve um tiro ao Espírito Santo, sabe? Tiro ao Espírito Santo, é tiro ao pombo. Matam 300 pombos todo ano. Solta o pombo e digo, puf, puf. É tiro ao Espírito Santo. Eu disse, a mulher não gostou não. Mas não é. É o símbolo da paz. Até hoje eu não entendi porque a pomba é símbolo da paz. Passa cada doença desgraçada pra gente, saber. É cientificamente provado. A pomba tem doenças terríveis. Em paz ela vai largando o braço, né? Eu acho, cara, eu fico pensando, a opção de maluquice que já se convenceu, já se cristalizou na sociedade. Eu fico pensando assim, mas meu Deus, por que isso tem tanta força dentro da sociedade? Uma coisa tão esdrúxula, tão sem pé nem cabeça, não é isso? É como os sentimentos também, a vaidade, a humildade. É aquele negócio da Arca de Noé, né? É até o símbolo da prefeitura aqui, que a pomba reveste essa. Ela foi e volta ao navio, lá, sei lá, a arca. Ela disse, eu tiro o Espírito Santo já lá em Minas Gerais. Então, resultado, quando nós somos autênticos, as pessoas não gostam, não é? As pessoas gostam de ser enganadas. Por exemplo, olha fulano, quem é que, de sã consciência, a pessoa chega em casa, tem um problema de educação. Tudo bem, a educação deve ser posta, né, em prática, a gente deve operacionalizar a educação. Mas muitas vezes nós forçamos a própria natureza diante de determinados fatos, de determinados acontecimentos, não é isso? Nós não forçamos a natureza? E não adianta ficar olhando para relógio aí, porque... O que? De suportar? De forçar a natureza? Está aqui. Estar aqui, eu forço minha natureza. É porque minha natureza é para ser forçada. Eu forço minha natureza. Mas eu forço minha natureza. Agora mesmo eu estou forçando. E isso, olha aí eu forçando minha natureza. Tá vendo? Quando eu não venho aqui eu sinto falta. Eu forço minha natureza. Não estou forçando? Então, tá vendo aí? Você mesmo me ajudou. Tá vendo? Eu forço minha natureza. Então vamos ter em mente o seguinte: trabalhar aqui comigo, as pessoas precisam ter coragem, ter estudo, fé e fidelidade a Kardec. Do contrário, é bom ir para os astros. Vai ficar lá descobrindo por que existe horóscopo. Não é? Então, fidelidade a Kardec, estudo, ter consciência de que ser espírita é um desafio, é um compromisso. Então, se vocês pensam que vêm para cá para se santificarem, tiram o cavalo da chuva. Nada disso. Vocês veem que Kardec escreveu aristocracia intelecto-moral. O que é isso? Nós só vamos saber realmente o que é moral através da inteligência. Nós só vamos saber que é Deus através da inteligência. Ou vocês pensam que essa ideia de Deus que está aí na religião aí fora é a ideia definitiva e acabada? Tirem também o cavalinho da chuva. O Deus que está aí é um Deus que está pondo em apuros a religião. Por exemplo,
Quer ver uma coisa, um dogma? Vocês estão aí, eu estou tomando minha água de coco. Vocês estão com sede. Você viu um dogma? Eu, uma certa feita, fui passar a Semana Santa na Fazenda Triunfo, lá na zona da Usina Aliança, perto da Usina Aliança, lá por dentro. Uma fazenda do século XIX, princípio do século XIX. Época de escravidão, tudo. E aí, quando chegou lá, isso já tem quantos anos? 15 anos. E aí eu disse, olha, perguntando assim, Bernardo, o que é que você almoça, o que é que você come? Tudo de manhã cedo, né? Eu mal estava tomando café, já estava pensando no almoço, o que era muito bom, diga de passar, me deixou alegre. Aí eu disse, eu como qualquer coisa, era sexta-feira da paixão. Eu como carne, eu posso comer frango. Olha, foi um escândalo. A cozinheira disse que se recusava a matar o frango, que é frango caipira. Quando morre, diz assim, ó, gente, né? Então ela se recusou. Resultado, eu tive que comer aquela azeitada toda, aí foi uma consequência desastrosa, né? Foi um negócio sério. Resultado, a pessoa diz que não pode comer carne, que é mesmo estar comendo o corpo de Jesus. Já não ouviram dizer isso, não? Você já imaginou a gente comendo carne e mastigando Jesus? Né? Antropofagia, né? Agora liberou geral, né? Podem que agora vocês não estão mais comendo o corpo de Jesus, não. Vocês estão comendo o corpo do boi mesmo. O que não deixa de ser um cadáver, né? Ah, agora que ele diz isso, depois de tantos anos, minha mãe, coitada, se virava para fazer aquele caruru, vatapá. Olha, quando eu era menino, sabe o que acontecia? As rádios só botavam música sacra. Minha mãe forrava o espelho de preto. Em casa, todo mundo dava assim... Até banho não tomava. Era o melhor dia que tinha, porque a turma não gostava de tomar banho mesmo. Vestir roupa de cor, não podia não. Vermelho, amarelo. E por que mudou? Se era uma coisa canônica, né? Cristã, como dizer, por que mudou? Porque não estava certo. Porque foi invenção do homem. O homem inventa e desinventa. E religião é algo inventado pelo homem. Jesus não inventou religião nenhuma. Aí quando eu digo isso, ficam atacando, não fica atacando nada. Será que a gente pode fazer de vez em quando a burrice dos homens? Não pode falar não, é? Criou uma religião para impor tanta bobagem, tanta besteira. Eles vão comer carne sexta-feira, porque, vem cá, vocês sabem que Jesus comeu carne na ceia. Ele comeu, sabe o que? Cordeiro. O cordeiro pascal estava assado na mesa de Jesus. E por que ele comeu e a gente não pode comer? Que negócio é esse? Hã? Não diz que a gente tem que seguir Jesus? Será que não pode seguir também na culinária, meu Deus? Não é? A gente tem que seguir Jesus. Esse negócio é desculpa, viu? Esse negócio de Jesus ter tomado vinho, o pessoal fica aí enchendo a cara, dizendo, Jesus também bebia vinho. Não era? Eu já soube de um caso que um padre numa missa tomou tanto vinho que saiu bêbado. Quer dizer, come o corpo de Jesus e bebe o sangue. Que negócio! Isso só pode ter sido criado por louco. Não pode ter sido pessoas normais, equilibradas, que é criado uma asneira dessa. E todo mundo vai. Agora, quando fala em espírito, não, isso não existe. Agora, uma bobagem dessa, todo mundo bate palma. Por isso que aquele pastor lá, o pastor, você lembra? Deu um pontapé lá numa imagem,
Com Deus nos acuda, viu? Foi um negócio sério, foi uma comoção nacional. Veja só. Agora, a Bíblia proíbe mesmo imagens. Agora, o Deus da Bíblia é o Deus católico. É uma confusão. Eu não, olha, tem horas que eu paro para pensar, eu digo, meu Deus, será que sou eu que vejo isso? Mas ninguém que vê essa coisa aqui? Hã? Eu também acho. Seria bom, né? Olha, se fosse verdade que Jesus morreu para nos salvar, puxa, a gente estava abençoando a morte dele. Morreu, graças a Deus ele morreu. Né? Né? Ainda bem que ele morreu, ó, antes ele do que eu. Ele morreu para me salvar? Ótimo, que maravilha. Eu vou comemorar toda a morte dele, eu comemoro. Não é? Se ele me salvou, não é? Eu não tenho que agradecer a ele? Obrigado, mestre. Você morreu, sofreu horrores, e quem levou a melhor fui eu. Não é? Ele se leou lá na cruz, eu que tirei, né? Tirou meus pecados, pronto. Me salvou, eu estou numa boa. Coitado, é mesmo que boi de piranha. Boi de piranha, sabe o que é boi de piranha? Vai passando lá no Pantanal, passa a boiada. Então, para as piranhas não atacarem a boiada, aí pega um boi doente, coitado. Põe lá, sangra o boi, não é? E aí deixa, daqui a pouco as piranhas vêm. Enquanto as piranhas estão almoçando, né? A boiada passa. Agora tem que ser rápido, porque as piranhas não ficam nada, só fica o esqueleto e o chifre. Devora tudo. As piranhas, enquanto estão comendo. Então Jesus virou boi de piranha, coitado. A gente se salvou e ele foi devorado pelas piranhas. Que triste sina desse mestre tão maravilhoso, né? O mestre desse, porque olha, eu tenho uma admiração por Jesus fora do normal. É o mestre dos mestres, mas fizeram dele o quê? Essa figura aí. Será possível que até hoje ele não conseguiu descer da cruz? Não é? E o Gólgota dele é isso aqui, ó. A pessoa usa aquele crucifixo, olha assim, mas meu Deus, ainda bem que tem uns crucifixos que não tem ninguém lá. Já é um início de reparação. Hein? Então, este livro, O Túnel e a Luz, nós estamos relançando esse livro aqui. Aqui tem temas interessantes para vocês que gostam de estudar. Não se pode elogiar, vocês não querem? Olha, a morte de Deus. Deus morreu, sim. De hoje que ele morreu. Quem matou ele foi Nietzsche. Está aqui. Olha, rapaz, eu estou ficando ruim mesmo, que até com óculos eu não leio. É melhor é aqui. É de Nietzsche. Rui e o problema do ser, Rui Barbosa. Sonambulismo, uma luz projetada na psicologia. O automatismo psicológico foi Pierre Janet, um dos pais da psiquiatria moderna, que saiu com essa, né, atacando os médiuns no século XIX, 1889. O conceito dinamogenético da história, que é uma tese de Gelei, e a força psíquica ou vital, de William Crookes, o idealismo filosófico, de Gustavo Gelei, cientismo e espiritismo, de Leopoldo Machado, os membros fantasmas, quando as pessoas amputam uma perna, o braço, o dedo, né? Regressão de memória, o mistério do passado e o segredo do porvir,
e propriedades transcendentes de conhecimento e ação, que é uma tese baseada em Kant. Culto aos mortos, a morte aparente, pessoas são enterradas vivas, a consciência nas plantas, inclusive telepatia, hein? Tem as desconcertantes manifestações dos animais, o passe e a teoria dos fluidos. Está aqui, quem quiser, R$10. Está barato. Eu dou dúvida nada na pesquisa. Agora vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Quem quiser comprar o livro, procura quem aí.